Paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós estamos para mais uma série de personagens. Hoje vamos falar sobre Balaão. Será que Balaão era um profeta de Deus, irmãos? Então, irmãos, a história de Balaão, ela está registrada no livro de Números. Ele é conhecido especialmente pelo episódio em que Deus abriu a boca da sua mula, e ela falou. Além de 4 capítulos no livro de Números, os capítulos 22 a 24 e o 31, Balaão ele é mencionado em outros livros do Antigo Testamento, como Deuteronômio 23, versículos 4 e 5, Josué capítulo 13, versículo 22, também no 24, versículos 9 e 10, Neemias 13, versículo 2, Miqueias 6, versículo 5, agora no Novo Testamento também, lá em 2ª Carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, Judas 11, versículo 11, que só tem um capítulo, versículo 11, e Apocalipse 2, versículo 14. Então, irmãos, Balaão, ele era filho de Beor e morava em Petor, que ficava junto ao rio Eufrates. Alguns estudiosos, eles acreditam que talvez essa região ficasse próximo de Harã, na qual o patriarca Abraão também morou. Então o nome Balaão ele significa Senhor das pessoas e destruição do povo. Então assim Balaão, irmãos, ele não era israelita. Ele era um profeta que vivia na região da Mesopotâmia. E alguns estudiosos eles entendem que ele era midianita. Então, apesar de ser citado como profeta, ele não era um profeta de Deus. Ele conhecia o Deus de Israel, ele sabia o quão poderoso ele é, mas era um adivinho, como visto em Josué 13, versículo 22. É um famoso encantador ou mágico. Lá em Josué 13, versículo 22, diz assim, Também os filhos de Israel mataram à espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os outros que por eles foram mortos. Então, irmãos, quando Balaão ele surge na Bíblia, os israelitas já tinham derrotado os amorreus e conquistado toda a terra ali de Arnon, e estavam posicionados ao norte do território de Moabe. Então, quando os moabitas eles viram que o povo de Israel era numeroso e vitorioso, eles ficaram apavorados. Então, o Balaque, que era rei de Moabe, ele foi procurar Balaão, um homem conhecido por ser vidente. Então Balaque ele enviou mensageiros a Balaão para pedir para ele ajuda. Então Balaque ele queria que ele amaldiçoasse os israelitas. O rei Balaque ele parece que sabia da reputação de Balaão. Quando a gente vai lá para Números 22, versículo 6, diz assim, Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então, irmãos, Balaão, então, ele pediu um prazo de uma noite para consultar o Senhor. E naquela noite, Deus disse para ele que era para ele não amaldiçoar, não amaldiçoar a Israel. Números 22, versículo 12, diz assim, Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então, os mensageiros então de Balaque, eles voltaram, dizendo sobre a recusa de Balaão, mas Balaque resolveu enviar outros mensageiros, prometendo grandes recompensas para que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Aí, mais uma vez, Balaão ele pediu para que os mensageiros esperassem uma noite para que ele buscasse a mensagem do Senhor. Então Deus autorizou que ele acompanhasse os moabitas, mas com a condição de que ele dissesse apenas o que ele mandasse falar, ou seja, o que Deus mandasse falar. Agora, irmãos, o interessante é que Balaão ele não era profeta de Israel, mas mesmo assim ele consultou o Senhor. Então, muitas vezes, nós que somos o Israel de Deus, não consultamos ao Senhor e sim queremos fazer as coisas com a força do nosso braço. Então, no dia seguinte, Balaão ele preparou sua mula, partiu com os mensageiros de Moabe, e Balaão partiu com a intenção de desagradar a Deus. Então, o anjo do Senhor se colocou em seu caminho,
para impedi-lo, né? O profeta Balaão não conseguiu ver o anjo parado no caminho, mas sua mula viu e se recusou a continuar. E aí, por 3 vezes, né, o anjo aparece e a cada vez em lugar diferente. E todas as vezes que a jumenta vê o anjo, cada resposta do animal é mais extrema, né, deixando Balaão cada vez mais furioso. Aí, irado, né, pelo comportamento da mula, o profeta Balaão ele a espancou 3 vezes. Aí foi aí que Deus fez com que a mula falasse. Assim que a mula falou, Deus também abriu os olhos de Balaão e ele pôde ver o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão. O anjo do Senhor repreendeu a Balaão e lhe permitiu continuar. Porém, mais uma vez ele o exortou a falar somente aquilo que o Senhor lhe ordenasse a dizer. Então, irmãos, o que levou, né, a jumenta a falar com Balaão? Deus, irmãos, ele queria que o profeta obedecesse a sua ordem de dizer somente o que ele mandasse, mas precisou usar um animal para poder chamar sua atenção, pois ele usa quem quer, né, para poder cumprir os seus propósitos entre o seu povo. Então, irmãos, quando Balaão ele se encontrou com Balaque, né, Balaão disse que só poderia dizer aquilo que o Senhor colocasse na boca dele. Lá em Números 22, 38, diz assim, ó: Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Então Balaão ele tentou amaldiçoar o povo de Israel, mas por 3 vezes, em vez de maldição, Balaão ele teve que proferir bênçãos da parte do Senhor sobre os israelitas. Balaão, então, ele erigiu altares e mais altares para tentar arrancar uma decisão de Deus. Então era uma tentativa, né, de Balaão para poder influenciar Deus a amaldiçoar o povo de Israel, mesmo indo, né, contra a vontade de Deus. Então Balaão, movido pela ganância e pela promessa de riqueza, ele construiu múltiplos altares, ofereceu sacrifícios, na esperança de obter uma resposta favorável de Deus. Então, irmãos, Balaão, né, ele fez questão de que tudo fosse feito às claras. Então erigiu-se altares e mais altares, né, para poder tentar, né, arrancar uma decisão de Jeová. Isso está narrado lá em Números 23, de 1 até o 10. Aí na primeira profecia, irmãos, Balaão ele declarou não ser capaz de amaldiçoar aqueles a quem Deus não havia amaldiçoado. Aí na segunda profecia, ele reafirmou que Deus estava ao lado dos israelitas, garantindo-lhes a vitória sobre os moabitas. Na terceira profecia, Balaão falou sobre as bênçãos que Deus havia planejado para Israel. Ele também ressaltou que seria maldito qualquer um que se levantasse, né, com o propósito de amaldiçoar aquele povo. Numa quarta profecia, né, que está lá em Números 24, 17, que eu vou ler aqui para os irmãos, Números 24, 17 diz assim: Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Então, irmãos, Balaão aqui, ele profetizou sobre a vinda de um grande conquistador que viria no futuro e que derrotaria de forma esmagadora os moabitas e os edomitas. Então essa profecia ela se cumpriu em Davi e também ela apontava para Cristo. Por quê? Porque o reino de Davi ele prefigura, né, o reino de Cristo. Então ele diz aqui na profecia, né, destruirá todos os filhos de Sete. Ou seja, aqui ele fala do juízo de Deus sobre todas as nações e povos. Então, irmãos, por que essa quarta profecia de Balaão ela é importante? Porque é uma das primeiras e mais claras profecias messiânicas no Antigo Testamento, constante na Torá, né? E que nos mostra a revelação progressiva da vinda do Messias em seu plano de redenção. Então Balaão, irmãos, também ele profetizou a queda de outras nações. Vou ler para os irmãos aqui Números 24, do 20 até o 25. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha.
Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. Verso 23. E proferindo ainda a sua parábola, disse: Ai, ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim e afligirão a Assur, também afligirão a Éber, que também será para destruição. Então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Então, irmãos, após profetizar sobre Israel, Balaão ele se despediu de Balaque, retornou para a sua terra. Então, irmãos, parece que Balaque e Balaão não chegaram a um acordo sobre amaldiçoar o povo de Israel. Aí mais tarde, Balaão ele aparece peregrinando entre os midianitas. Então Balaão ele sugeriu que Balaque enviasse mulheres midianitas para poder seduzir os israelitas, levando-os a pecar e se afastar de Deus. Os israelitas então eles se deixaram seduzir e por causa disso Deus enviou uma praga que matou 24.000 deles. Números 31, versículo 16 diz assim: Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor, por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, irmãos, essa passagem aqui, ela dá a entender para a gente que antes de partir para a sua terra, Balaão ele fez um trabalho ali de convencimento junto às mulheres midianitas. Números 25, versículo 9 diz assim: E os que morreram daquela praga, que eu falei agora há pouco, foram 24.000. Números 25, versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Então, irmãos, nesse versículo aqui é relatado que Finéias, filho de Eleazar e neto de Arão, vendo a ação impura de um israelita com uma mulher midianita, ele tomou uma lança e entrou na tenda e matou os dois, resultando que na interrupção da praga que já havia matado muitos israelitas. Então, irmãos, nós vimos que cada vez que Balaão ele tentava pronunciar uma maldição, Deus coloca palavras de bênção em sua boca. Ele foi contratado para poder amaldiçoar Israel. E ele só conseguiu abençoá-los por causa da intervenção de Deus. Agora, o interessante, irmãos, é que Balaão, vendo tudo isso, sabendo que ele não podia amaldiçoar o povo de Israel, ele mesmo assim ele sugere que Balaque traga mulheres midianitas para poder seduzir o povo de Israel. Então nós percebemos, irmãos, que realmente Balaão ele tinha uma inclinação para o pecado. Balaão ele tinha o conhecimento, mas ele escolheu seguir os próprios interesses, seus próprios interesses e sua própria ganância. Então, irmãos, diante do pecado do povo, Deus então ele derramou seu juízo e os pecadores foram eliminados da congregação de Israel. Deus também ordenou que Moisés afligisse os midianitas por causa do ocorrido. Está lá em Números 25, 16, a partir de 16 que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Então, irmãos, a história de Balaão ela termina com ele sendo morto pelos israelitas em uma batalha contra os midianitas. Números 31, versículo 8 diz assim: Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, e a Evi, e a Requem, e a Azur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Então, irmãos, foi uma vida assim marcada pela ambiguidade, onde as habilidades proféticas se chocaram com a falta de integridade. Então Balaão ele é lembrado como um exemplo de como a busca por ganância e a desobediência a Deus
podem levar à ruína mesmo para aqueles que possuem dons espirituais, né, segundo a Bíblia. Então, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a doutrina de Balaão. Balaão, ele é considerado pela Bíblia um falso profeta. Por quê? Porque ele fez o povo de Deus tropeçar. No Novo Testamento, né, em Judas, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então Judas aqui ele adverte, né, contra o erro das pessoas que são levadas pelo engano do prêmio de Balaão. Segunda carta de Pedro 2, versículo 15, diz assim: Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então Pedro aqui ele fala sobre o perigo, né, de seguir o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Então Pedro ele adverte os cristãos de que eles devem usar de discernimento espiritual a fim de não cair nas armadilhas das falsas doutrinas. Esses falsos mestres, irmãos, eles eram como Balaão, no sentido de que eles sabiam o caminho certo, mas desviaram-se dele. Eram gananciosos e conduziam o povo à imoralidade. Então era um mercenário, né, que se vendia para quem pagasse mais. Usava a religião como uma forma de ganhar dinheiro e de satisfazer seus desejos pecaminosos. Em Apocalipse 2,14 diz assim: Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então, irmãos, o Apocalipse, né, ele toma emprestado a figura de Balaão para dizer que os que seguem a doutrina de Balaão são pessoas que agiram como Balaão. Então Balaão ele foi ungido como profeta, mas depois se perverteu, né? Ele virou um falso profeta. Ele armou cilada, né, contra os filhos de Israel. Então Balaão ele foi ungido, mas se perverteu. Balaão tinha interesse material. Balaão ele amou o dinheiro e fez o povo de Deus se desviar do propósito de Deus. A doutrina de Balaão ela desvia a atenção do crente para a idolatria e para a fornicação. Então a palavra de Deus diz que Balaão ele estava no rio Eufrates, que passa ali pela Turquia, pela Síria, pelo Iraque, mas ele tinha relacionamento com o Deus de Israel. Ele vendia as suas profecias, ele não sabia se servia a Deus de Israel ou ao Deus da Babilônia. Ou seja, é uma tipologia do falso profeta no tempo do fim e do falso profeta nos dias de Moisés. Balaão ele conheceu a vontade do Senhor, mas ele voltou suas costas para ele, recusou-se a ouvir a sua palavra e arquitetou, né, um plano para a destruição do povo escolhido de Deus. Balaão se tornou um tipo do anticristo que vai perverter o evangelho e se levantar contra a igreja de Cristo. Então, irmãos, o que nós podemos aqui aprender, né, com a história de Balaão? Lá em Números 22:18 diz assim: Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então observe aqui, né, que ele chama o Senhor de meu Deus, mas ele era um falso profeta, como muitos que existiram nos tempos dos reis de Israel. Então Balaão, irmãos, é um exemplo de como o amor ao dinheiro pode nos levar a comprometer nossos princípios. Ao aconselhar Balaque a seduzir os israelitas, né, mostra que ele era um péssimo líder espiritual. Além disso, a sugestão dele causou a queda do povo. Balaão, na condição de profeta, ele deveria proteger e não causar dano ao povo. Então, irmãos, a morte de Balaão, lá na batalha contra os midianitas, aponta para o que pode acontecer com um profeta que se afasta de Deus e segue os seus próprios interesses. A história de Balaão ela nos mostra a importância da fidelidade a Deus e que nós devemos ter cuidado para não cair em armadilhas de ambição e desobediência. Balaão, embora famoso, né, por seu poder, ele não poderia ir contra a vontade de Deus. Então isso nos ensina o quê? Que independentemente de nossos desejos ou dos desafios que nós enfrentamos, o plano de Deus é sempre superior.
A morte de Balaão, ela é um lembrete poderoso de que o conhecimento espiritual ou os dons, eles não substituem a necessidade de viver em obediência e fidelidade a Deus. A sua vida, é um alerta para todos nós sobre os perigos de seguir os caminhos errados e ignorar, os avisos de Deus. Então, irmãos, Balaão, ele é uma figura misteriosa. Não era hebreu e vivia na Mesopotâmia, em Petor, junto ao rio Eufrates. Ele também consultava a Deus e Deus vinha a ele. Então nós vemos isso nas suas profecias. Era alguém que vivia uma fé mesclada, um sincretismo espiritual, que incluía o quê? Encantamentos e agouros. E isso é o que nós entendemos quando nós lemos Josué 13, 22. Lá em Números 22, de 8 a 10, diz assim: E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou, dizendo. Continuando aqui no versículo 11 e 12. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vim agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto és bendito. Então, mas quando a gente lê isso aqui, parece que Balaão tem comunhão com Deus. Isso quer dizer que Balaão ele era convertido ou temente a Deus? Nem uma coisa nem outra, Deus ele é soberano, irmãos, e usa quem quer. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro. Se ele falou através da jumenta de Balaão, o que ele impediria de falar com o próprio ou através dele? Ou seja, com Balaão ou através de Balaão. Então Deus usou um animal para poder repreender Balaão e para tentar conduzi-lo de volta ao caminho certo. Mas o coração de Balaão ele não mudou. Então, aí fica a pergunta, um questionamento para a gente. Quantos sinais o Senhor precisa fazer para chamar a nossa atenção, porque às vezes nós estamos fora dos caminhos dele? Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra esse vídeo. Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso os irmãos queiram fazer alguma pergunta ou mesmo fazer algum comentário a respeito do vídeo, os irmãos podem usar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like. Caso ainda você não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no nosso canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.